Boa noite, pessoal. Aqui é o podcast do Soluções Estratégicas. Nós estamos participando do mais um projeto integrador da Unifem. Hoje, nossa turma, em maioria, somos do 7º período, já vendo o final do ano para a gente poder formar. Hoje, nesse podcast, a gente está com 2 convidados muito bem indicados, muito bem representados. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles aqui, vou querer que eles dêem uma palavrinha também. Vou começar pelas damas, né? Acho que o Rodrigo não vai importar, não. A gente tem Kelly Darabesca, que ela é egressa da Unifem, fez administração, assim como nós, o nosso grupo. Ela é proprietária e fundadora da Arabesca, uma loja de referência em Sete Lagoas, e que nesse mês de maio completou 20 anos, então tem uma trajetória, tem uma bagagem muito grande para nos ajudar nesse podcast, que a ideia é ser um bate-papo, é trazer um tema muito interessante, que é o tema de empreendedorismo, e eu acho que vai ser um bate-papo bem legal. Pode, por favor. Boa noite para todos. É um prazer estar aqui com vocês. Me sinto muito honrada pelo convite, pelas suas palavras também. Não sei o quanto poderei contribuir para esse podcast, mas dentro do trabalho que a gente realiza dentro desses 20 anos aí, querendo ou não, né, a gente já passou por alguns processos e, consequentemente, aprendizados. Espero poder contribuir aí com todos vocês. Obrigado, Kelly. Agora, com Rodrigo Barbosa. Rodrigo Barbosa ele é formado em administração na Unifem, também é egresso. Ele fez MBA em gestão estratégica de negócio, pós-graduado em gestão de marketing, está graduando uma outra pós em análise, tem uma grande experiência no Sebrae e também como professor. Queria que ele dê uma palavrinha também, com certeza vai contribuir muito com a gente aqui nesse bate-papo de hoje. Oi, gente, boa noite. Feliz de estar aqui no podcast aqui, Soluções Estratégicas, né? E em nome aí do Joab, do Rafael, do Caio, e cumprimento aí os demais colegas aí do 7º, né, período aí. Cumprimento a professora Eliana, e em especial aí a minha amiga Kelly, muito tempo que eu não a vejo, e muito feliz e honrado em dividir esse podcast com ela, viu? O mesmo eu te digo, viu, Rodrigo? É sempre um prazer encontrar com os amigos, né? Isso aí. Da nossa jornada aí. Grande prazer. Um ponto muito interessante, né, que a gente conversando antes da gravação, eu fiquei sabendo, acho que não era de conhecimento do nosso grupo, mas a gente está reencontrando colegas de escola, colegas de faculdade, né, anos depois, nesse podcast nosso. Muito legal. Com É a ideia certeza. do E a podcast. Kelly ainda, eu conheço ainda antes da faculdade, né, Kelly? Não vamos falar data não, né? Deixa Não, pra não lá, né? precisa, não. Mas tem bem tempo. Tem bem tempo. Data sim, a gente deixa para lá, né? Meros detalhes. Antes da faculdade. Olha a nossa carinha para você ver. Todos nós. Né? Tem pouco tempo. Isso é bom. Contextualizando, nós vamos falar do empreendedorismo, que é o tema que ficou para o nosso grupo desse projeto deste ano. É um tema, assim, conhecido por vocês e bem destrinchado ao longo dos anos de experiência. Tenho certeza que tem muito para contribuir. A gente também estamos aqui numa crescente, né, querendo aprender, e esse é o motivo do podcast, aprender com vocês. Vou começar a primeira pergunta, aí nós vamos ter algumas rodadas de perguntas. Nessas perguntas vai tendo um bate-papo, e a gente vai discutindo, e a ideia aqui é o conhecimento que vocês vão passar para a gente, para demais pessoas que vão estar acompanhando a gente daqui a uns dias. Para começar, eu tenho uma pergunta que ela vai ser dividida para vocês dois, que é como você vê o empreendedorismo? Aí, agora eu vou dar as honras de novo para a Kelly, né? Tenho certeza que Digão não vai achar ruim. Ela vai. Primeiras damas, né, Kelly? Vamos lá, né? Olha, o empreendedorismo, dizem que o empreendedorismo, ninguém nasce empreendedor, né?
Mas eu vou te dizer que eu acho que, de certa forma, às vezes eu considero que o empreendedorismo, ele tá meio que no meu DNA, sabe? Porque está muito linkado à inovação, né? Às oportunidades. E, na prática, a gente se depara muito com essas oportunidades de criar, de transformar um momento que se chama, alguns podem se achar que é um problema, mas a gente pode criar, né, em meio à crise, grandes oportunidades. Então, o empreendedorismo é uma forma, ao meu ver, é uma forma da gente criar essas oportunidades, da gente realizar os nossos empreendimentos, os nossos negócios, gerando resultados muito positivos, não só para a gente, mas para aqueles que estão ao nosso entorno, como, por exemplo, na geração de empregos. Eu vejo isso de uma forma muito positiva e considero que, principalmente nesse período em que nós atravessamos, né, um período de crise mundial, eu acho que se despertaram aí muitas pessoas o espírito empreendedor. Isso é É, verdade. Não, pode falar, Rodrigo. Pode ficar à se vontade. quiser complementar, pode ficar à Não, eu vontade. ia, eu ia só complementar um ponto aqui que a Kelly iniciou do empreendedorismo, né? É um perfil que a pessoa vai se adequando no meio às crises, né? É nesses momentos que a pessoa consegue ver o lado empreendedor que ela é. E eu também tenho certeza que a pessoa pode nascer sim, tem esse dom, tem esse DNA, mas também é uma capacidade que a gente pode aprender a ter e uma forma de a gente aprender a ser, né? Ser um empreendedor. Isso aí, perfeito. Eu vou começar aqui focando uma palavra aqui que a Kelly falou, que é a questão da transformação, sabe? Eu acredito muito que o empreendedor, tanto que eu acredito que eu trabalho numa instituição, como foi dito no Sebrae, que a gente tem como propósito, né, impulsionar o empreendedorismo para transformar vidas. Então a gente entende esse fator transformador do empreendedorismo, né? E por que isso é importante? Porque a gente acaba extrapolando essa definição além das questões de empresa, né? Que ela é uma empresária, ela é uma empreendedora e é uma empresária, mas antes dela ser uma empresária, ela era uma empreendedora. Então, o empreendedor vem antes do empresário, né? Que o empresário é quem tem um CNPJ, quem contrata, quem gera emprego e renda. Então, assim, quando me pergunta, né, o que é o empreendedorismo para mim, é uma forma de transformar vidas. E o empreendedor, ele transforma o que está em volta, né? Então, aí a gente extrapola, né? Não precisa ser só um dono de empresa como a Kelly, né? Então você pode ser um empreendedor no seu bairro, na sua comunidade, na sua igreja, na sua casa, né? Então, se você tem esse propósito de fazer a vida das pessoas ao seu entorno, ao seu redor, como a Kelly falou bem, ela gera emprego, gera renda, você tem esse perfil empreendedor, né? E eu também acredito que as pessoas nascem empreendedoras, viu, Kelly? Então você já nasceu com esse DNA e pessoas desenvolvem, né? Se a gente ficar pensando assim, não, o empreendedor é só quem nasce empreendedor, né? Não fica a coisa de dom, né? Ah, não, eu não toco violão porque eu não tenho dom. Então, isso é meio desculpa, né? Então, assim, tudo que você pratica Comodismo, né, Rodrigo? é comodismo, né? Comodismo, é. Então, eu vejo como uma grande ferramenta, gente. E eu levanto essa bandeira que o empreendedorismo ele muda, né? E ele vai Muda. mudar o perfil da nossa economia, assim, né? Então, assim, o futuro da nossa economia, nossa geração de emprego e renda, ela está no empreendedor, principalmente no empreendedor de pequenos negócios. Exatamente. Só uma colocação aqui, só para reforçar, Rodrigo foi perfeito na definição dele. Transformar vidas, empreender é também transformar vidas. E eu acredito nisso assim piamente e falo com vocês que todos os dias eu acordo com esse pensamento. Primeiro de transformar a minha, né? Porque não adianta você querer transformar a vida do outro se você não transforma a sua, né? E eu concordo, achei a definição bacanérrima. Foi muito interessante mesmo. A parte que o Rodrigo fala
que empreendedor não é só quem tem um CNPJ, não é só o empresário. Muitas vezes a gente tem esse pensamento achando que é só aquela pessoa que tem uma empresa, que tem uma loja, que tem uma indústria. A gente leva por esse lado, mas às vezes tem muito empreendedor, igual o Rodrigo bem falou, no nosso a diferença transformando vidas, e tem muita gente que transforma a vida da gente com o espírito empreendedor e não tem uma empresa, não tem um CNPJ ligado a isso. Foi muito interessante, gostei É uma, muito desse e, é, lado que você levou. e é uma prova disso que vocês são empreendedores, né? Que eu não sei quando que vocês vão estar assistindo esse podcast, mas está sendo gravado na sexta-feira, pós-feriado, né, João? E a turma tá aí Sexta-feira, firme e forte. primeiro de Isso, feriado. e isso para mim é perfil empreendedor, viu? Na nossa É bom época, aí na destacar. sexta-feira, como é que ia estar esse negócio, Rodrigo? Ah, não, não era só uma festa, né? Assim, a gente queria estar também, né? A gente queria estar, mas nós estamos aqui, né? É oportunidade que a Kelly falou, isso criar oportunidades. É Criar verdade. oportunidade. É o ato de transformar vidas, né? Vai que nós estamos transformando alguma vida que vai estar assistindo isso gravado. Muito, muito interessante mesmo, muito legal. Gostei bastante. Acho que é uma frase que vai ficar bem marcada. Boa noite aí, Rodrigo. Boa noite, Kelly. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Caio. Querendo aí só antes, né, de eu fazer uma pergunta, no caso aí para o Rodrigo, uma questão que eu acho muito bacana que a Kelly falou é a questão das oportunidades. É inevitável a gente deixar de falar da questão da pandemia, né? Que, igual, a gente troca muita ideia com o Giovanni, que é colega nosso, e a questão da pandemia acabou que, né, para a Arabesca, a questão das entregas, que não sei se era coisa que vocês já faziam frequentemente, porém, com a dificuldade da pandemia, poderia ter gerado diversos fatores, porém, é uma oportunidade que criou na questão de entregas suas, né? Que é levar o produto para o cliente, fazer a entrega do produto para eles. É uma comodidade a mais para o cliente, um agrado a mais, né? Que a pessoa recebe ali. Isso, Caio. E eu não sei se Giovanni comentou com vocês, isso foi assim, de certa forma, quando veio a pandemia, a gente já estava treinado a fazer esse trabalho, porque a gente já tinha essa forma de trabalho. Inclusive, a gente já tinha o boy específico da loja, né? Com carteira de trabalho lá na loja, a gente já realizava esse trabalho. O que fez a pandemia foi só intensificar, porque a gente tinha aí durante a pandemia, né, aquele processo que as lojas ficaram fechadas, nós fomos trabalhar com 4 nas ruas, né? Então, assim, valeu a implantação antecipada, valeu o trabalho antecipado, e a gente não foi tão despreparado, mas que o processo da pandemia nos trouxe muitos ensinamentos para aperfeiçoar esse trabalho, isso com certeza. As ferramentas, elas foram bem utilizadas e a gente tenta acompanhar essas inovações, a gente tenta... a gente é meio assim, sabe, Caio? A gente não gosta muito de sair atrás, não, sabe? A gente gosta meio que sair na frente. Então, a gente vai buscando as informações, né? A gente vai ficando antenado. Bola de cristal a gente não tem, mas força de trabalho a gente tem. É isso Ok, aí. mas isso aí é um ponto muito, muito diferencial, né? O Rodrigo aí, acho que deve falar disso também, mas o que a Arabesca fez, e até pelo Giovanni sempre comenta com a gente, é uma empresa que está à frente do tempo, é uma empresa que faz realmente a diferença. Então, sim, parabéns para você e toda a sua equipe. Realmente isso assim foi uma coisa que comprovou que vocês já estavam à frente do restante. Isso é um diferencial muito grande. O empreendedor tem que ter essa visão. A gente tem o hoje, mas tem que pensar no amanhã. Obrigada, Joab, mas se dá muito também à minha equipe, ao esforço da minha equipe. A minha equipe, ela é uma equipe que veste a camisa. Ela vai junto, sabe? Então, os méritos vão para a equipe também, né? Isso é bom, verdade. Parabéns a todos.
Show. Eu queria fazer uma perguntinha assim mais para o Rodrigo, né? Questão de, igual o Sebrae, como ele dá um grande apoio, né, para novos empreendedores, essas questões. Eu queria ver, Rodrigo, se tipo, já você identifica ou não, vamos falar, um erro que a pessoa que está iniciando o empreendedorismo, ela está começando a empreender ali, um erro comum que você vê que acontece diariamente, ou se não tem um erro, e se tiver o erro, como tipo, a gente pode tentar evitar, né, esse erro. Legal. Pra gente falar disso aí, a gente ficaria o final de semana aqui, né? Então, assim, já atendi alguns empresários nesses 9 anos aí, mas, na verdade, assim, é até forte falar erro, né? Então, nós vamos usar essa palavra erro, né? Porque o empreendedor, ele é bem intencionado, né? Então, ele não quer errar, né? Então, assim, e esses contratempos, né, vamos dizer assim, sempre vai acontecer. A Kelly aí, nos 20 anos dela, com certeza passou por muitos contratempos, né? Então, assim, os acertos têm que sobressair, né, esses contratempos, né? Mas se for perguntar assim, né, em comum que eu vejo, vamos dizer assim, quando o empreendedor, quando ele quer montar um negócio, às vezes ele é um pouco, ele fica um pouco cego naquilo, sabe? Eh, de não querer enxergar todos os aspectos, né? Então de pensar, de dedicar um pouco mais, né? Esse é um erro. Um outro problema que eu vejo é que às vezes o empreendedor ele quer ir para o céu, mas não quer morrer. Não quer sacrifício, né, só o bem bom do empreender, né, então, ele não quer buscar inovar, igual que ele falou, buscar estar na frente, não, ele quer só o bônus do ser empresário, né, que é o grande problema, né. Ele quer ser empresário, mas não quer ser empreendedor primeiro não, né. E tem que buscar, tem que, né, entender, buscar conhecimento. Se a gente for para pensar, assim, o percentual de empresários que procuram o Sebrae ainda é muito baixo, né, quer dizer que a gente é detentor da verdade absoluta não, mas a gente é um outro olhar, né, a gente fala: "Mas você já pensou sobre isso?", né, "Você fez um plano de negócio ou não?". Então ajuda o empresário a pensar nessas outras, possibilidades. E na gestão, o grande erro que a Kelly até já nos falou aqui, pelo contrário que ela faz, né, é estagnar. Então o empresário que ele acaba estagnando, gente, coisa estável, tudo que é estável a tendência é cair, tudo que é estável. Tudo que está né, "Ah não, estou mantendo ali na estabilidade", vai cair um dia, né. Então, o empresário ele tem que estar sempre buscando, estar à frente, né, porque tem que sempre tá, enchendo balão furado, né, que se parar de soprar vai murchar. Então esse é um grande problema que eu vejo nos empresários, né, de quem está começando e quem já está consolidado, vamos dizer assim, no mercado, aí dá aquela estagnada. Ele não procura inovar, não vê o que está acontecendo de novo, acha que o produto ou serviço dele é o melhor do mundo, que todo mundo vai depender do produto do resto da vida, acha que é o detentor sabe, como se diz, senta em cima do produto e fala: "O meu é o melhor, o meu serviço é o melhor", tá. Esses aí, eles vão ser castigados no né, usando essa expressão, pelo mercado, pode ter certeza. É igual, vamos falar, muita pessoa pensa, né, que é só, vamos falar, abrir a loja ali e atender o cliente e sair vendendo. Só que a É, gente não vê a questão, igual o exemplo aí que eu vejo aí da Arabesca, o marketing, que é a inovação, né, que das redes sociais. Sigo lá o Instagram da Arabesca, é show de bola. O marketing, a questão das entregas que a gente falou agora há pouco, são, né, inovações que a Kelly foi criando junto com a equipe dela e melhorando cada dia mais. Inovações, né, sempre vão ter e devem ter para não
falar, a comodidade do empreendedor não prevalecer, né? E o consumidor, ele muda, né? O cliente, ele vai Exatamente. mudando. Então, o cliente da Kelly 20 anos atrás não é o mesmo de hoje, né, Kelly? Então, ele tem mais informação, ele tem mais acesso, né? Então, os Mas não valores é mesmo, mudaram, né, Rodrigo, Kelly? não é mesmo. Ô, gente, minha língua até coça para falar, viu? Eu estou aqui me segurando para mim Eu, não sa- eu interromper, Rodrigo. sabia, por isso que eu cutuquei. Eu sei onde que cutuca o empresário. Eu estou aqui. Caio falou assim: vou direcionar a questão para o Rodrigo, mas eu estou aqui até me revirando na cadeira de vontade de falar alguma coisa. Ô, gente, eu posso falar? Com Com certeza, pode certeza. sim. É Aqui é um porque. bate-papo. Então, o que acontece, gente? Imaginem vocês, eu no meu ramo de atuação. Meu Deus, quantos milhões de lojas de roupa e calçada existem em Sete Lagoas? Agora, bota inovação nisso. Porque roupa, o que eu converso lá com minha equipe é o seguinte: roupa, igual eu tenho, um tanto de loja tem, né? Loja bonita, equipada, arrumada, muitas tem em Sete Lagoas, né? E aí, o que nós vamos fazer para mudar isso? Um diferencial que eu acho super importante, é uma preocupação constante nossa, está linkado ao atendimento. Acho que atendimento é o primeiro lugar de tudo. A gente tem que cercar de tudo quanto é lado, né? Então, não é fácil um negócio, tá? No mesmo ramo nosso. A gente estava falando muito aí a questão da pandemia. Muitas pessoas perderam seus empregos. Para onde vocês acham que elas foram empreender? Ou foram tentar um negócio? Né? Então, eu faço muita viagem, vou para vários estados, por exemplo. Então, às vezes eu vou de ônibus, né? E indo de ônibus, com quem que vocês acham que eu estou encontrando dentro dos ônibus que eu vou viajar para fazer as compras? Os meus clientes. Entende? O mercado é para todos. Acho maravilhoso, gente. Quando eu vejo, pode me ligar, eu dou dica assim de alguma experiência vivida, não é porque a gente é professor, não é isso não, não é porque a gente sabe da coisa, não. Mas às vezes a gente já traçou um caminho que o outro vai começar agora. Aí o que a gente pode fazer para ajudar, a gente faz, dá uma dica, né? E fala de um lugar, fala de outro, para poder tentar ajudar, porque eu sei que não é fácil, tá? São 20 anos, mas não foram 20 anos assim maravilhosos, né, gente? O início foi muito difícil. Eu não sei se vocês sabem lá onde que é a Arabesca, por exemplo. Empreender aquilo ali não foi fácil, não. Hein? Não é um ponto comercial. Não é um lugar de fluxo intenso de pessoas. Então, só para fazer o ponto, se eu tivesse ido conversar com meu amigo Rodrigo há 20 anos atrás e ele já estivesse no Sebrae, a primeira coisa que ele ia falar comigo, ele ia falar assim, Kelly, é importante você estudar o ponto, a localização. Aí quando o Rodrigo fala que a gente vai meio que na emoção, vai meio no impulso, porque é algo que até eu mesmo tenho que controlar a questão do impulso, que a gente vai pela motivação, pela vontade, é muita coisa. Então, um dos erros nossos, né, o Rodrigo colocou aí bem, mas tem também a falta da gente fazer o planejamento, né, Rodrigo? Você falou do plano de ação, que muitas vezes, o plano de negócio, né, Rodrigo, Esse que você negócio. colocou, fazer um plano de negócio, a gente não faz isso, não. A gente vai meio que na cara e na coragem. Então, já é, assim, uma coisa que você dá um tiro e fica esperando para ver onde é que vai Show de acertar. bola, cara. Mas é interessante da fala da Kelly, assim, né? Que ela falou que ela teve que fazer o ponto, né? E o empreendedor, ele paga para ver, né? Assim, o empreendedor ele não pode ter medo ao risco, né? Então, assim, o risco ele tem que correr, né? E o que a gente fala às vezes na orientação, né? Fala assim, olha, vai muito do impacto do seu risco, né? Assim, se der errado, qual que é o impacto? Eu lembro quando a Kelly começou, você começou lá na sua casa, não foi? Eu lembro, né? Então, assim, Uma loja pequena, uma né? Um loja. cômodo pequeno ao lado da casa de Isso, mãe, né? eu lembro, né? Então, o risco, né? Isso serve muito para o empreendedor, o risco era menor, né? Se chegasse
do hoje, assim, do nada, vamos falar assim, e montar a estrutura que ela tem hoje, e faz, peraí, vamos fazer um planejamento. Entendeu, gente? Então ela foi, pegou um espaço na casa da mãe dela, né? Começou a montar a Foi clientela. gradual, né, Foi Rodrigo? gradual. Isso é do empreendedor. Então, quando às vezes a gente é abordado, vou falar assim, não, sobre uma ideia de negócio, eu avalio muito o risco. Tipo assim, se você errar, qual que é o impacto? Né? Se eu vou montar uma loja de 300, 500 mil, é um impacto maior. Né? Se eu for começar e chegar onde né, que a Kelly chegou hoje, teve 20 anos aí de aprendizado. Né? Então, essa é uma questão muito importante do empreendedor, é saber pensar no risco. Eu aposto que cada passo foi pensado. Foi calculado. Vamos começar aqui na casa de mãe, vamos aumentar o espaço, vamos fazer, né, fazendo o projeto, até chegar no espaço que ela tem hoje. Né? Então, isso serve de aprendizado, viu, gente? Importantíssimo. Ô, Rodrigo, mas me pergunta aí, Rodrigo, se você acha que em algum momento eu achei que ia dar errado? Ô, Kelly, em algum momento você achou que ia dar errado? De jeito nenhum. Só achava que ia dar certo. Aí, isso aí. Ai, Boa noite, Kelly. Boa noite, Rodrigo. boa noite, Rafael. Boa noite, Rafael. Boa noite. Gostaria de fazer uma pergunta para a Kelly. Como você mesmo disse que já vem de DNA, nasceu com vontade de empreender. Eu gostaria de saber como surgiu a ideia e quais os desafios você vem enfrentando ao longo do tempo. Então, na verdade, o que acontece? Vocês já viram aquele ditado, né? Eu nem sei se eu sei falar isso certo. Carro apertado é que canta, não tem um negócio assim? Carro apertado é que canta, isso mesmo. Carro de Pois boi. é. Então, eu me vi numa encruzilhada. Rodrigo sabe um pouquinho aí sobre meu passado, as coisas que me ocorreram, né, Rodrigo? E aí, o que acontece? Chega um momento da sua vida que você tem que tomar as decisões, né? Então, na época, eu estava lecionando, eu dei aula por 3 anos, e durante esses 3 anos, antes, né? Antes até dos 3 anos, eu já estava pensando no negócio lá da loja, querendo empreender, porque minha mãe, ela era sacoleira. E eu cresci no meio disso. Eu era criança, minha mãe atendendo cliente dentro de casa, né? Era uma coisa assim que, principalmente nas épocas de Natal, Dia das Mães, eu e Cris ia dormir. Antes de dormir, tinha que dobrar uma pilha de roupa que estava em cima da cama, que era onde minha mãe às vezes ia mostrar as roupas para as clientes. E minha mãe, nossa senhora, ela é apaixonada com isso e amava vender, amava fazer as coisas dela, amava as clientes dela, mas nunca teve loja. E eu sempre fui do comércio. Eu sempre trabalhei no comércio. Lecionei por 3 anos apenas, 3 anos. E deixei larguei a escola, amava os alunos, amava estar com eles, mas eu me defrontei um pouquinho com o sistema, sabe, Rodrigo? Às vezes não deu muito certo assim, o sistema, né? Mas, assim, porque não era meu caminho também. Meu negócio estava ali no comércio, sabe? Tá no sangue, o comércio está no meu sangue. Eu adoro a lida com as pessoas, eu adoro gente, eu gosto de estar com gente, eu gosto de conversar, eu gosto de trocar ideia, sabe? Eu gosto das pessoas. Então, por exemplo, lá na loja, eu gosto de me relacionar com os clientes, bater papo com o cliente, aprender com o cliente, com o fornecedor, com a equipe. E isso já era algo dentro de mim, porque era algo que eu fazia nas empresas que eu trabalhava. Então, como que eu trabalhava? Eu era funcionária, mas eu trabalhava como se eu fosse dona do negócio, não me sentindo dona do negócio, calma lá. Não achava que eu era proprietária, não. Mas as minhas atitudes eram de como se eu fosse a dona, porque eu tinha aquele olhar. E aí as pessoas começaram a me cutucar. Falei, quero, mas você tem que ter um negócio seu. Você tem que ter um negócio seu, porque olha como que é seu trabalho aqui, olha como você se dedica e tal. Eu falei, gente, mas eu vou fazer o quê? O que eu vou fazer?
Aí até que um dia eu falei, vou vender roupa. Foi o que eu aprendi desde criança. Então eu vou pelos caminhos da experiência de Dona Helena, que é a minha mãe, né? E aí surgiu. Você me perguntou sobre os desafios, né, Rafael? Você falou isso também, né? Hoje, a gente se deixar, eu vou aqui a noite toda, tá? Você falou dos desafios, não foi, Rafael? Isso foi. Então, Rafael, olha, os desafios eles foram vários, vários. Não foi fácil, não foi fácil. Muitas noites sem dormir, de verdade, sabe? Muito assim, não é papo da gente, não. É verdade, sabe? Assim, graninha curtinha, sabe? No início, vou falar para vocês, não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Tinha dia que passava aperto para pagar um boleto do CDL. Você tem uma ideia, né? Coisa de, na época, sei lá, 20 e poucos, 40, nem sei mais, sabe? Tamanha preocupação que era. Porque quando um problema também, um erro da gente, como se diz Rodrigo, erro entre aspas, é a gente começar um negócio sem ter um capital suficiente. Aí o aperto da gente é maior. Então, quer dizer, eu comecei na cara e na coragem, sabe? Então, assim, a gente rompe essas barreiras, a gente cresce, mas é com muita dificuldade. Quando é com mais dificuldade do que se tivesse um preparo, um capital e tudo, né? Então, e aí, à medida que a coisa vai crescendo também, os desafios também aumentam. Quando a gente começou, era minha mãe, eu, Cris, né? Aí depois já viu que não tinha mais jeito, tinha que entrar uma colaboradora, aí já vem a questão né, dos recursos lá com a colaboradora, aí a equipe vai crescendo e os recursos vão chegando também, mas as dificuldades também vão aumentando, entende isso? É muito bacana. Eu adoro o empreendedorismo, eu adoro ser empreendedora, eu adoro gerar empregos, mas a cabeça da gente não para. Não para. É aceleração 24 horas por dia. Eu falo 24 horas porque mesmo dormindo a gente está sonhando com alguma coisa que a gente pode fazer para melhorar no outro dia, tá? Mas é muito gratificante. Isso aí eu posso dizer para vocês. É muito gratificante vencer os desafios. Minha turma fala assim: ai, hoje a gente está mais folgado, né? Aí eu vou e falo assim, a turma da criação, né? Que é a do marketing. Ai, graças a Deus, vencemos agora essa etapa. Agora a gente dá uma respirada. Gente, reunião 10 horas lá na sala, inovação, vamos caminhar. Aí o povo, ai meu Deus, lá vem que. Mas é assim o tempo todo. Eu sou elétrica, gente. Vocês estão vendo aqui, até por eu conversar com vocês, eu sou muito elétrica. Respondi, Rafael, a sua pergunta? Respondeu sim. Muito legal, né? Viver isso tudo, passar por isso tudo, e ter o que contar, ter o que ensinar, ter essas experiências, essa bagagem, é muito gratificante. E puxando um gancho nessa parte de experiência, e também para finalizar, para cada um aí aproveitar sua sexta-feira, aproveitar o feriadão, o final de semana que está vindo para frente ainda. Para os dois, tanto para o Rodrigo quanto para a Kelly, aí dessa vez vocês podem ver quem responde primeiro, não vou. Mas eu queria que você desse umas dicas para a gente, para quem vai nos ouvir, do empreendedorismo, como empreender, ou a vidas, dicas para a gente sobre esse tema nosso. Quer falar, Rodrigo, primeiro? Oi, posso falar. Tem que ser Rodrigo, porque ele, meu filho, você tá doido que eu Tá, vou me mas atrever a falar antes do que é isso, professor. cara? Tô aqui aprendendo com você, tá doido? Eu aprendo todo dia com os empresários. Mas a questão, né, assim, de dica, né? Quem sou eu para dar dica, mas a gente tem que pensar assim que, né, a questão do empreendedorismo é começar, né? Então, às vezes a gente quer ter todos os recursos, né, para começar. Né? Então, se aquela não tivesse começado lá né, na casa da mãe dela, não teria estrutura que ela tem hoje, né? Então, e eu costumo dizer muito isso, não esperar ter tudo do jeito que você planeja. Ah, eu quero montar uma padaria. Ah, mas o investimento é muito alto. Faz um curso de planificação, né?
vai só no curso de panificação, começa a fazer uns pães especiais, começa a comercializar na família, né? Procure estudar, né? O empreendedor tem que se preparar também, né? O mercado, acho que Kelly vai concordar comigo, o mercado ele está mais implacável com o empreendedor de pequeno, né, do pequeno negócio, né? Ele não dá muita colher de chá para o pequeno empreendedor, né? Então acabou aquele empreendedor que falava assim, não, essa coisa administrativa não é comigo. Não tem isso, né? Então o pequeno empreendedor ele tem que conhecer um pouquinho de tudo, né? Tem que conhecer um pouquinho de legislação, de tributação, tem que ser especialista? Não, mas você tem que entender, né? A Kelly falou que adora ter relacionamento com o público, adora vender, mas eu sei que ela entende de tributação, ela entende de RH, ela entende de marketing, né? Então, assim, se capacitar, gente, se capacitar. E hoje, o que a gente mais tem é oferta de capacitação, de graça, né? O que mais tem aí, que você quiser aprender a fazer, você vai achar alguém te ensinando. Então, comece, né? Comece pequeno, né? Experimente rápido, porque às vezes a gente fica pensando, vou planejar para começar, né? E outra coisa, gente, nunca vai existir um melhor momento, viu? Põe isso na cabeça. Ligar falando assim, não, eu vou esperar o mercado melhorar. Não, nunca vai existir o melhor momento, né? Não, vou esperar passar essa turbulência, vai passar essa, vai entrar outra. Pode ter certeza, né? Então, assim, comece, né, o risco calculado, como a gente falou, vai calculando seu risco, o que eu tenho a perder, né? Experimente rápido, tenha a sensação de experimentar rápido, que seja lá com a lojinha pequena, que seja um curso de panificação, seja o que for, experimente rápido, até você entender se é isso que eu quero, que talvez a Kelly, né, já pensou se ela ficasse 20 anos planejando a loja que ela tem hoje, vira e fala assim, não é isso que eu quero, não. Eu quero dar aula. Já passou 20 anos, né, planejando para montar a loja. Não, mas ela começou a testar pequeno, né, ela viu que era isso mesmo, ela começou a ter musculatura para chegar onde ela chegou hoje. Então, gente, mexa-se. Tá? A dica assim, mexa-se. Quer fazer alguma coisa, comece pequeno, vai testando e buscar capacitar, viu, gente? Por favor, o que mais temos aí é capacitação. E se precisar, procura a gente lá no Sebrae, viu? Fazendo o merchan Fica a aqui, dica, né, né? Rodrigo? Fica a dica. Patrocínio, patrocínio. Patrocínio. Bacana demais, muito bom. Gente, Rodrigo disse uma coisa muito importante aí, né? Eu acho que o conhecimento, a busca do conhecimento é a base de tudo. A gente começar um negócio sem entender daquele negócio, sem ter noção do que é e buscar entender do produto, como que você vai vender seu peixe? Você não entende, você não sabe como é que é. Então, a gente tem que buscar o conhecimento. Eu penso que os planejamentos também são muito importantes para a manutenção desse empreendimento. A gente tem que sempre buscar se planejar, planejar o negócio para que a coisa dê certo. O Rodrigo citou bem aí também, né? Correr os riscos, mas riscos calculados, né, Rodrigo? Uns riscos que permite a gente dar sequência depois. Porque ficar em cima do muro também não vai, não cresce, tá? Se motive. Não espera motivação externa, se motive. Se motive todos os dias. Faça tudo com muita alegria, com muito prazer, sabe? Ama o que faz, sabe? Ame o que faz. É fundamental a gente gostar daquilo que a gente faz, sabe? Eu de verdade, gente, isso aqui não é uma fala porque vocês me convidaram para fazer um podcast, mas eu acordo todos os dias feliz porque eu estou indo para o trabalho. Eu amo o que eu faço. Eu faço assim, eu não vejo o dia passar. Se deixar eu emendo o dia com emendar o dia com a noite, a gente já emenda mesmo, né? Mas talvez com a madrugada. Eu acho assim, para mim, é sempre uma satisfação enorme estar lá na minha loja, sabe? E me sinto bem em fazer o que eu faço. Então, amem o que vocês forem fazer, seja o que vocês forem fazer, faça com amor, faça com responsabilidade, faça com respeito. A base de tudo ali, ó, conhecimento, planejamento,
sabe? Mas junto com essa parte que precisa para poder manter a empresa, tudo aquilo que a gente aprende em administração, tudo aquilo que a gente aprende aí nas teorias, nas cadeiras da faculdade, elas são importantíssimas. Mas a gente precisa também, junto com isso, ter a vontade, sabe? Ter a vontade de fazer, sabe? Não esperar para o outro, né? A gente ser aquele que vai motivar as pessoas mesmo, que vai chamar para junto, que vai, sabe? Que vai levar aquele negócio adiante. E não culpar, né, gente? A gente tem mania, o governo, o prefeito, não sei quem, claro. Óbvio, sem sombra de dúvida, né? Eu mesmo estou indo pagar um tributo aí segunda-feira que eu estou aqui mastigando, né? Porque não está fácil, né, Rodrigo? O negócio não está fácil. Mas olha, não perde tempo com isso, não. Bola para frente, porque o resultado chega e chega de forma muito positiva, ok? Maravilha. Foi um podcast muito bom, muito interessante. Acho que tendo outras e novas oportunidades, a gente pode falar mais profundo desse assunto, mais tecnicamente, né? Igual você começou a falar de tributos. E acho que a gente pode tentar uma próxima oportunidade, entrar mais nessa parte burocrática do negócio. Eu acho que seria interessante, seria também uma sequência desse vídeo, né? Vamos mostrar as inspirações, vamos mostrar a realidade do dia a dia, como é que funciona. Não chama não que a gente vem, né? Ó, Já então, prestou atenção aí, A né? gente gosta de falar pouco, né, Kiara? mas é isso. Agradeço a vocês dois, Rodrigo, Kelly, pela presença. Nós do Grupo Soluções Estratégicas, nós que fazemos o projeto integrador, nós da Unifem, que vocês também participam. Agradecemos e muito obrigado. Foi mais um podcast de soluções estratégicas. Eu que agradeço muito. Obrigado. Tchau, gente. Até a próxima. Até mais. Abraço. Gente.